microfone. Yes. Mais Yes, uma sir. vez, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez para este evangelho. Vamos assim unindo os nossos corações, elevando o pensamento até o mais alto, agradecendo por essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para mais um evangelho. Obrigado, Pai, por nos aceitar como somos, sabedor que estamos todos em processo de evolução. Que cada um dos lares aqui presentes seja um farol a iluminar esta luz do Evangelho, levando a todos aqueles que necessitam o lenitivo para suas dores físicas e morais, e principalmente uma palavra amiga. Que os bons espíritos possam ampliar o nosso entendimento para o Evangelho desta noite. E com a graça de Deus, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais este comentário. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. Hoje o texto, nós estamos continuando o capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Estamos na beneficência. Serão 2 textos hoje pelo Espírito Caritas. E aí a gente foi lá procurar Caritas. E aí coloca aqui, Caritas, martirizado em Roma, Lyon, 1861. E aí a gente descobriu que Caritas é o pseudônimo de uma mártir cristã chamada Santa Irene. Ela foi, infelizmente, né, foi trabalhada de uma forma assim, muito dura pelo imperador Diocleciano, que era contra o cristianismo, mandou queimar em público todas as Bíblias, todos os textos religiosos com referência a Jesus. E ela e as 2 irmãs, né, a Irene, quer dizer, eu não falo o nome dela, eu vou usar Irene porque é Santa Irene, né? Eles não falam o nome dela. E as 2 irmãs dela, uma chamava Ágape e a outra chamava Quilônia. E elas 3 eram gregas, mas elas se converteram ao cristianismo. Então, elas eram, assim, trabalhadoras do Cristo. Isso aconteceu mais ou menos por volta de 305 anos depois de Jesus. E conforme eles iam queimando, elas foram escondendo livros, elas foram escondendo Bíblias, até que o imperador descobriu e trabalhou muito bem trabalhadinho as 3, né? As 2 foram queimadas vivas na frente dela, né? E ela foi ser viciada de formas que vocês nem imaginam, né? E colocado em público para exemplo, né? Para o povo contra o cristianismo. Então, por aí a gente vê como é que eram as coisas. Olha, 300 anos depois de Jesus. Né? E aí, a missão dela, aí a gente vai procurar lá, eu achei no jornal O Imortal. Procurando no Google, tem a maioria conta sempre a mesma historinha. Mas esse do jornal O Imortal foi muito legalzinho, porque eles comentam aqui que ela, a primeira cartinha dela, a primeira carta escrita pela médium Madame W. Creel, foi uma das melhores médiums da época de Kardec. Ela que trouxe as notícias de Lamennais, Lacordaire, Êxopo, quer dizer, todos esses, Pascal, todos esses que nós temos no nosso evangelho. O Espírito da Verdade veio falar várias vezes por essa médium. Então, ela é uma médium de renome, apesar deles comentarem, a maioria dos textos no finalzinho comentarem que ela é muito pouco divulgada pela doutrina espírita. Falam de William Crook, falam de vários personagens,
mas muito pouco se fala dela. E que ela veio para estimular a beneficência em socorro do infortúnio. E que ela é a autora da prece de Cáritas. Quer dizer, Santa Irene, martirizada, ela acionou, ela aceitou, ela se colocou o pseudônimo de Cáritas. Então, essa prece de Cáritas, que a gente acha tão bonito, também é uma prece tão completa quanto o Pai Nosso de Jesus, é dela, né? Para que todo mundo tivesse a oportunidade de conversar com o Pai de uma forma mais carinhosa, porque é uma prece carinhosa. Então, as suas mensagens são muito belas, estimulam principalmente a fraternidade. Tá? Então, para a gente saber aí quem foi Cáritas, né? E por que, que o trabalho dela dentro do nosso evangelho é tão importante, por que, que os textos dela... Então, a maioria dos textos de Cáritas são textos que nos estimulam a trabalhar a caridade, a fraternidade de uma forma mais abrangente. Então, no primeiro textinho, que é o número 13, ela começa assim: chamo-me caridade, sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, porque eu sou a meta a que vós todos deveis visar. Então, ela colocou ali: eu sou a caridade. E essa caridade é a nossa meta. O nosso trabalho de realmente trabalhar a caridade de uma forma mais ampla, que não, como ela coloca aqui, que não só com a esmola, né, com os pequenos trabalhos materiais. E nesse primeiro texto, ela conta que ela fazia um passeio matinal. Ela fazia um passeio habitual, mas com o coração sentido, porque ela via muita miséria, muita fome, muita mãezinha, né, com seus bebês. Ela conta que conforme ela ia andando, conforme ela ia... A gente vai visualizando conforme ela vai falando aqui, né? Então, ela procurava passar para esses irmãos nessa situação de penúria, de que era preciso que eles tivessem coragem para que eles continuassem. Né? Ela estimulava eles de todas as formas para que eles não perdessem a fé, a esperança. Né? Ela se coloca aqui dizendo que havia corações e há corações bondosos que sempre que podem fazem esse trabalho bonito de trabalhar a caridade, de apoio, tanto da parte material quanto da parte moral e espiritual. Então, nesse primeiro aqui, ela comenta até que teve uma hora que uma mãezinha, como se estivesse vendo de pertinho ela, pega o seu bebê faminto, seu bebezinho faminto, e leva as mãos para o alto, como quem diz assim: cuida. Eu fiquei assim, já é a segunda, terceira vez que eu faço esse texto, eu fico assim, gente. Agora a gente vê por que ela fala que ela estava com o coração magoado, sentido. Não deve ser fácil para alguém ver uma mãezinha pegar seu filhinho desnutrido, como ela coloca aqui, tomar nos braços e colocar para cima, como que diz assim: olha, tá difícil, né? Como ela coloca, tomou nos braços, ergueu-a no espaço vazio, como para me rogar que protegesse aquele pobre pequeno ser que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. O Moscozinho chorou sexta-feira, né? Eu aqui quase perdi o rumo da gente imaginar uma cena dessa. Então, nesse primeiro textinho, ela vai colocando as situações difíceis que ela conseguia enxergar. E são aquelas que nós ainda temos aqui ao nosso redor. E neste processo de pandemia, pulando assim na nossa cara, porque temos, né, situações difíceis como essa, da falta do pão na mesa, da falta do leite, da falta do remédio, né, como nós estamos vendo. No finalzinho ela fala assim: mas se eu peço, eu também dou. Né? E muito, eu vos convido para um grande festim e ofereço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Essa árvore é o nosso evangelho.
essa árvore é Jesus. É nós confiarmos, como a gente estava falando no comecinho, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos perder nem a fé, não podemos perder a confiança em Jesus. A gente brinca, fala de umas vezes, a gente fala, o pessoal fica olhando para a gente assim, mas ninguém passa o que não precisa. Todos nós estamos no mesmo mar, barcos diferentes, agora eu aprendi, mas no mesmo mar. Todos nós temos alguma coisa a aprender com essa atual situação. E provavelmente muitos como ela estão nos vendo com o coração magoado, como ela coloca aqui, com o coração sentido, mas sempre que podem, nos dão o estímulo para que a gente continue andando para frente. A gente chora aqui, mas a gente tem que chorar andando, a gente não tem que chorar e sentar. A gente tem que chorar e, opa, pera lá, eu vou chorar, mas eu vou andando. Sempre para frente, né? Para a gente não perder o caminho, não perder a fé, não perder a esperança. No segundo texto, ela coloca assim: há muitas maneiras de se fazer a caridade que tantos de vós confundem com a esmola. O que ela fala aqui? É contra a esmola? Não. Não tem nada aqui dizendo que não é para fazer a parte material, que você doar a parte monetária ou material para que a pessoa se acerte, né? se ajeite. Ela está querendo dizer que, às vezes, este ato da esmola é humilhante. Às vezes é humilhante para quem doa e é humilhante para quem recebe, porque fica uma situaçãozinha difícil, né? Porque às vezes é humilhante para quem doa, porque ele gostaria de dar mais e ele não tem. E é óbvio que é humilhante para quem recebe, porque gostaria de não ter que pedir. Então, de qualquer forma, em qualquer uma das duas situações, é uma situaçãozinha difícil que ela coloca. Mas ela também diz que a caridade, pelo contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso se disfarça de tantas maneiras. A caridade pode ser praticada mesmo entre colegas e amigos, sendo indulgentes, tolerantes, pacientes. A caridade pode vir através do perdão, perdoando, como ela coloca, perdoando-se aqui mutuamente suas fraquezas. Nos perdoando e perdoando ao outro essas nossas fraquezas, essas nossas dificuldades. Olha, caridade, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém, respeitando o espaço alheio, respeitando a fala do outro. Posso não gostar, posso não concordar, mas eu não tenho que ofender, eu não tenho que causar dificuldades ao outro porque eu não concordo e não gosto da forma ou do que está sendo colocado. Então, olha o que ela fala, cuidando de não ferir o amor próprio de ninguém. Caridade, aí ela fala assim, olha, para vós espíritas, na vossa maneira de agir em relação aos que não pensam convosco, induzindo os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões onde eles poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Eis uma das formas da caridade. Ela coloca sutilmente, nós que sabemos 10%, estou sendo generosa, 10% já, nós já temos condições de colocar para muitos um amor, um carinho, um respeito dentro da doutrina, para que eles cheguem no grau que a gente está, no grau de entendimento, no grau de respeito ao outro. Então, ela fala que a gente pode, sim, fazer com que o nosso irmãozinho consiga entender os nossos valores de uma forma sem chocar, sem imposição. A doutrina não impõe nada para ninguém. A doutrina, por si só,
ela chega no coração da gente de uma forma simples, prática e objetiva. Somos responsáveis por tudo que nós fazemos. E a caridade é a mola mestra. É a mola mestra do trabalho dessa doutrina bendita. Tanto que nós temos lá a frase, né, imprescindível na nossa vida: fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é fora da igreja, não é fora do... É fora da caridade. E é isso que ela coloca para a gente. Então, as formas da gente usar a caridade são diversas. O amor, o respeito, o perdão, a tolerância, a paciência, a resignação. Tudo isso transforma a nossa aura, transforma a forma em volta de nós todos uma egrégora gostosa, onde nós estaremos fazendo uma parte fundamental, que é a nossa doação de amor. Caridade é se doar, dar aquilo que você tem guardadinho no fundo do coração da melhor forma possível. Isso é beneficência. Beneficência é você fazer um trabalhinho de filantropia. Né? A beneficência, o que é? É você fazer o seu melhor para o outro, para que o outro sinta aquele aconchego, aquele sossego que muitas das vezes nós já temos, apesar de todas as nossas dificuldades. Como a gente vem aprendendo que ninguém passa o que não precisa, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, nós temos agora mais momentos. Vamos fazer um cálculozinho aí, tem sim, mais momentos bons na nossa vida do que momentos de obstáculo. É que nós transformamos um obstáculo desse tamanhinho, elevamos num patamar assim, mas nós temos muito mais coisas boas feitas, que trabalharam os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o amor que nós temos no coração, através da caridade. Aí ela fala assim: escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados do mundo, mas recompensados por Deus quando sabem aceitar as suas misérias sem murmurações, o que depende de vós. Então ela explica que nós precisamos levar esses nossos irmãos nessa situação, levá-los a compreender essa atual situação e fazer com que eles não reclamem tanto, não chorem tanto. Então, a gente ter sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de estímulo, mostrar para eles que Jesus está sempre presente, que o Pai de infinita bondade não nos abandona, não nos desampara, para que a gente continue seguindo sempre para frente, porque o nosso trabalho de evolução é para voltarmos ao Pai puros novamente. Conviemos com sabedoria, nós estamos voltando ao Pai num processo de sabedoria. Então, ela explica nesse textinho aqui que os deserdados do mundo têm saídas. Ela fala assim que nós temos mãezinhas, nós temos milhares, vamos falar milhares, milhões de pessoas boníssimas nesse mundo que fazem um trabalho caritativo nos asilos, nos orfanatos, nas ruas. Nós temos irmãos maravilhosos que fazem esse trabalho. Aqui ela dá o exemplo, que é o que a gente faz nas casas espíritas, o que faz nas igrejas. Nas igrejas é o projeto Caritas, que eles recolhem roupas, a mesma coisa que a gente. Então, são esses trabalhos que ela comenta aqui, que trazem alívio a esses nossos irmãos, que ela fala, deserdados do mundo, né, que estão aí nessas situações de penúrias, de dores, muitas das vezes nem é tanto o que pesa monetário, material, mas sim o moral. Então é nessa hora que ela fala que nós podemos entrar. Nós que temos esses 10% da doutrina no nosso coração, que já sabemos, a maioria das vezes já sabemos a que viemos, e nós podemos trazê-los para que tenham um pouquinho dessa paz que nós também
em várias horas do nosso dia nós temos, porque nós temos sim. Estamos num processo difícil, mas se as coisas estivessem realmente como muita gente pinta, nosso planeta já tinha explodido. E nós sabemos que tem muito mais coisa boa acontecendo do que as coisas ruins. É que as coisas boas, trabalhar as coisas boas, ainda é tímido. Né? As coisas más, elas chamam mais atenção. E a gente tem, sim, uma tendência a gostar do reclame, a gostar da dor. Então, a gente fala, a gente conta, a gente reconta as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Você fala para um, fala para outro, fala... Várias vezes ao dia nós fazemos isso. E nós temos que trocar isso, nós temos que falar ao outro as coisas boas que nos acontecem todos os dias. Acordar é maravilhoso. Você abrir uma janela e ver o sol é maravilhoso. Você fechar a janela à noite e ver a estrela, ver uma chuva, ver a lua, é maravilhoso. São coisas maravilhosas que muitas das vezes nós não damos valor. E é isso que ela coloca para a gente. Essa caridade moral, essa caridade de se doar. Né? Podemos sim fazer a parte material? Podemos não, devemos. Devemos. Mas junto com essa parte material, a gente tem que doar o carinho, o respeito. Eu sempre conto, eu sempre me lembro que uma vez a gente estava, eu e a Roseli, nós estávamos sentados no carro, na praça, conversando, e veio um rapaz, bem assim, numa situação assim, bem difícil, com o violão. Aí ele falou assim pra gente, assim, eu posso cantar uma música? E aí a gente falou para ele, canta. Aí ele cantou, nossa, mas ele cantou tão lindinho, e a gente amou. E aí a Roseli, naquela bondade dela, falou um monte de coisa bonita para ele. Tudo. Aí a gente deu o que tinha ali para que ele pudesse comer. Ele falou: não, não quero nada, eu estou trocando serviço. Eu canto, se vocês tiverem, vocês me dão algum. E aí a gente falou um monte de coisa bonita para ele, porque foi uma coisa assim tão gostosinha que depois ele falou para a gente assim: olha, meu dia de hoje, o mais importante foi o que eu recebi do coração de vocês. Porque tem gente que simplesmente passa pela gente como se nós não existíssemos, como se nós fôssemos invisíveis. E o que o Caritas está pedindo para a gente? Para que a gente olhe, para que a gente veja, eles existem e precisam de nós. Eu não consigo fazer a parte material, mas eu consigo uma prece. Eu consigo pedir para Jesus, Senhor, olhe por eles, que eles achem um cantinho, que eles achem uma sopa, que eles achem um cobertor. Nós podemos fazer isso. Pensa, nós estamos aqui numa sala com quantos? Com 11, como está colocado. Serão 11 pensamentos ao alto que podem fazer a diferença a 4, 5 que estão dormindo na rua. Só nesse pedido de, ai, Senhor, olha, cobre com seu manto de amor. Jesus cobre. Ai, Senhor, dá para eles o alimento da alma. Alguém vai passar e vai falar, graças a Deus, bênção a Deus, e aquilo vai ser o alimento daquele irmão. Né? Então, para a gente não perder essa parte que ela coloca. É essa parte da caridade que tem que funcionar. A parte material é importante, mas a parte espiritual e moral é mais importante. Aí eu vou terminar esse livro lindo, que é Estudando o Evangelho, com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Tem um pedacinho bonitinho, que ele fala assim: vivenciando o perdão, a compreensão, a comiseração pelos irmãos da jornada, estará a alma exalando o doce e suave, agradável e terno perfume da caridade. Virtude que vibra no íntimo daquele que, conhecendo a mensagem do amor celestial, integra a sua vivência. Filho do amor maior, o homem traz impregnado em sua natureza esse sentimento que, essencialmente, é manifestação divina. Caridade é manifestação divina. E tem uma partezinha também que ele fala aqui, que ele termina esse capítulo falando assim: a caridade é a virtude luz que o apóstolo do Cristo deve desenvolver no coração para metamorfoseá-lo no reino dos céus, consoante a palavra do Senhor. O trabalho na vinha de amor para o qual o Pai convoca seus filhos
se dá pelo exercício intenso, incansável da caridade, que sinalizará aos céus quando se encontrar instalada em todos os corações que a regeneração é, definitivamente, a nova roupagem do planeta Terra. Até lá, cabe ao homem um trabalho incessante no bem, seguindo com disciplina e denodo as regras áureas do progresso e da evolução destinados ao crescimento das criaturas terrestres. Então, vamos trabalhar, né? A caridade do amor, do carinho, do respeito, da paciência, da tolerância. E nesse clima nós vamos fechando os nossos olhos, vamos praticar a caridade do amor à distância agora, né? Vamos pedindo ao Mestre Jesus, a esses amigos queridos, que levem as nossas vibrações amorosas a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de respeito, a todas as regiões em conflito, a todas as regiões passando aí por esse processo pandêmico, pedindo em especial, mais uma vez, por essa terra bendita chamada Brasil, por todos aqueles que aqui estão instalados, por escolha principalmente. Né? Então, que Jesus, na sua bondade, acolha esse país maravilhoso, esse povo maravilhoso, caridoso, amoroso. Que as nossas vibrações de amor e carinho cheguem a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, onde falta o diálogo, onde, infelizmente, vem sobrando a enfermidade, a preguiça, a maledicência, a violência. Vamos pedindo, Senhor, por todos esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas, começando agora as noites mais frias, que nunca falte um cantinho, um caldo, um cobertor. Mas pedimos principalmente, Senhor, por todos esses caravaneiros que saem, no decorrer das noites principalmente, fazendo esse trabalho tão bonito. Pedimos, Senhor, por todos os nominhos que se encontram no nosso caderninho de vibração, nossa caixinha de vibração e todos os outros lugares onde houver um necessitado, para que eles recebam essa nossa energia, essa nossa luz, para que eles sintam diretamente no coração o trabalho bonito da espiritualidade. Vamos deixando aí uma vibração em aberto, para que esses amigos queridos levem até onde o nosso pensamento não alcance, atingindo a todos indistintamente, principalmente aqueles com ideias difíceis, Senhor. Sempre no caminho desses irmãos tenha uma luz, tenha alguém que lhes traga de volta ao equilíbrio. Vamos pedindo também pela nossa casinha bendita, pelos seus trabalhadores, pelos seus alunos, pelos seus voluntários, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes, por todos nós que ali adentramos em todos os dias de trabalho da nossa casa. E assim, Mestre querido, pedindo a vós que nos cubra todos, cada lar aqui presente, com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que fomos perdoando aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois que é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amo vocês. Obrigada.